Boa tarde com muita alegria, louvado seja o nome do Senhor por essa tarde maravilhosa que o Senhor fez para nós, essa tarde onde o Senhor preparou, né, para esse Prefiro Crer, hoje fechamento da nossa primeira temporada de 2020, a próxima temporada vai chegar por aí em novembro, ali finalzinho de novembro, começo de dezembro, né? Antes do nosso jantar dos valentes de Davi em dezembro. Nossa, meu Deus, já tá falando do jantar? Eu já estou falando do jantar. Por quê? Porque o jantar é uma grande bênção. Eu espero ver você no jantar dos valentes de Davi em nome de Jesus. Se você ainda não é valente de Davi, chama no 11 970 13 8161. Fala, bispa, eu quero entregar uma oferta de amor por esse ministério, por essa visão. Eu quero ser um valente de Davi. Davi nos ensina que nós podemos entregar uma oferta segundo aquilo que deseja a nossa alma. Então o Senhor me deu uma palavra poderosa. O Senhor falou, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então é uma oferta de amor que você vai entregar ao Senhor, sendo valente de Davi. O propósito é de 12 meses e essa oferta é a partir de R$100 que você consegue ser um valente de Davi aí para estar nos ajudando com a obra do Senhor. Essa oferta são os patrocinadores, né, da visão, para levar o evangelho, para levar a cura, porque muitas das vezes a pessoa que nos pede visita, né, ela não mora nem em São Paulo. E aí a gente precisa realmente ter esse caixa que é os valentes de Davi para poder viajar, levar a palavra para essa pessoa, fazer a visita, muitas vezes cura interior, batizar essa pessoa, ungir a casa dela para que comece um novo propósito na vida dela. Então, muitas das vezes a igreja não tem essa provisão. Então, eu te convido nessa tarde a entregar o valente de Davi, né, a entregar essa oferta de amor no ministério, por aquilo que deseja a tua alma, sim, em nome de Jesus. E nessa tarde eu quero falar para você que tudo que há em você precisa louvar ao Senhor. Salmo 103, né? Tudo que há em você louve ao Senhor. E é um dos salmos queridinhos, né, do nosso bispo Fábio, que vai estar finalizando esse Prefiro Crer. Olha, convidado de peso, tem até camarim pra ele hoje. Convidado de peso aí. Convidado de peso. Bem-vindo, bispo Fábio, nesse camarim aqui que prepararam pra você, no Prefiro Crer. Eu sou mimadinho. Você é mimadinho? Mimadinho. Entendi. Bom, é um prazer imenso ter você no Prefiro Crer comigo, né? O ano passado você gravou seu Prefiro Crer, mas você ainda estava trabalhando. E esse ano você tem muita coisa para contar, né? Então, eu espero que o Senhor me dê todas as perguntas aqui agora, porque fazer o Prefiro Crer do bispo da igreja já é complicado, imagina do marido. Vamos começar bem, né? Eu amo demais. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, bispão. Você tem direito a perguntas. Vou ter que formular um aqui. Então, boa tarde, com muita alegria. Então pode, eu fique sabendo que tem direito a perguntar. Não vai fazer? Tô brincando. Ai, Quebrar o cara que é meu brother. É meu brother. Ah, mas é um puxa-saquismo no geral, assim, nesse Prefiro Crer. Fidelidade masculina que eu falo, né? Boa tarde, pastor Edu. Boa tarde, com muita alegria. As filhinhas do papai tá bem ali, ó. A presbítera Aninha que tá aqui embaixo trabalhando. A presbítera Rosângela Lemos, né? Boa tarde. Boa tarde, com muita alegria. Ah, mas é cara de pau. Boa tarde, pastora linda. Ai, boa tarde, com muito amor e alegria. Ai, mas é descarada. Oh, glória. Glória a Deus, né? Tá faltando a Jaque, tá faltando todo um povo de Deus aí, né? Que ama o bispo Fábio. Oh, meu Deus do céu, né? Glória a Deus.
E aí, Bispão, como que é? Você não falou boa tarde pra mim. Boa tarde, Bispão. Eu tô nervosa. Principal. Você é nervosa? É, não é todo dia que eu recebo meu marido no programa. Ajuda ela. Olha, sua filha fez pra você, ó. Ai, desce. Mas aqui é pra falar que eu amo você, Ô, tá? dó. Chazinho de frutas vermelhas, olha isso. Ai, Vai, Bispo Fábio, dá uma olhada. Ai, que... Vai ser difícil, você já viu, né? ó. Não é fake. Não é fake, não é água, é realmente... Do jeitinho que eu gosto. É? Tá gostoso? Frio e sem açúcar. Dá uma olhada. Frio e sem açúcar. Dá uma olhada. Tem água com gás, tem tudo. Olha o tamanho da taça. Tem limãozinho. E tem limão espremido. Ai, Senhor. Não deu boa glória a tarde pra Deus. mim. Boa tarde com muita alegria pela segunda vez, Bispo Fábio. Por que você não deixa eu falar? Pode falar. Boa tarde, com muito amor, prefiro crer, empolgação e alegria. Empolgação. Risada também. Glória a Deus. Tá vendo como eu sofro nos bastidores desse programa? Eu tenho que ficar séria ainda, concentrada. Isso é difícil. Vamos lá, Bispo Fábio. Bora. A pergunta que não quer calar. Ele pode fazer? Não. O olho dele já regala, né? Pode fazer? Não. Ué. Qual é? Quanto tempo você tem de Hebron? Eu? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu, você já era Hebron? Terra prometida? Ai, vamos lá. Bom, você tá aí com a gente na linha de frente, né? Acho que eu só fiquei fora da Hebron 6 meses só, né? Só, né? Acho que sim, né, Bispo Marcelo? Uns 6 Então, meses. oficialmente Aí, da né? Hebron desde 2016. Desde 2016. E aí? Como que é pra você? Como que foi, né? A Hebron? Como que nasceu do seu interior a Hebron pra você? Ah, pra mim, Hebron, como a gente mesmo fala, é a terra prometida. Né? É, tudo aquilo que foi frustrado, tudo aquilo que teve de decepção, de frustração em outros ministérios, tudo aquilo que o homem quis causar, todas as machucadoras, né? Machucaduras, tem a Hebron, a nossa terra prometida, né? Amém. Vinde a mim como estás mesmo, de fato. Amém. Né? Tudo que está marcado, tudo aquilo que tem cicatriz, nós estamos aqui para isso. Continuamos sendo um grande hospital, né? Uma UTI espiritual. Com certeza. Mas todo mundo quer saber, assim, como que foi que a Hebron nasceu pra você, no seu interior? Ah, para mim é... Porque comigo, o Senhor deu a visão e falou, vai, né? Agora, com você, como que foi? Ah, primeiro ele fala assim, quê? O que é o quê? O que é o quê? Como é que é? No começo assim, não é um preconceito, a gente fica, é difícil, né? Todo mundo engrejado, né? Todo mundo acostumado com as quatro paredes, né? E esquece realmente o significado de ser igreja, né? De quem é a igreja. A igreja não é as quatro paredes, nós somos a igreja. Então, no começo você fica meio resistente e tal, mas depois quando Deus começa a falar com você e tratar no seu interior e você começa a ver os frutos, o que mais justifica a gente é os frutos, né? Sim. E ver os frutos do trabalho, e de lembrar como que tudo começou através dos R12 da vida, e depois puxou para os áudios, e ministração de áudio, e teve muito fruto de áudio. O áudio ia parar para tudo que é lado nesse país, né? E começou, sabe, aquela vontade realmente de prosseguir, né? Porque a luta é grande, a gente sabe como que é começar um ministério, a gente sempre ouviu, né? De líderes, você é louco, você vai querer dar a cara para bater, e não sei o que e tal. Eu tinha receio disso, de apanhar muito, mas quando o Senhor dá a visão, implanta a visão e capacita o anjo da igreja, aí a gente vai... Então, porque eu lembro que nós ficamos 9 meses separados, né? Sim. E eu correndo com a Hebron e tudo que vinha sobre mim era, né? Primeiro de tudo, mulher à frente de uma igreja, separada do marido, fica mais difícil ainda. E outra,
presta atenção, não tinha igreja, né? Não tinha a estrutura igreja. Então, eu era a bispa do monte, a bispa dos drogados, a bispa disso, daquilo. E eu lembro que o Senhor preparou a nossa volta, a nossa restauração. E eu lembro que eu falei assim, o bispo Fábio falou assim, não, mas vamos voltar, né? E eu fiz uma proposta para ele, né? Assim, Não a foi gente... indecente. Hã? Não foi indecente. Não. A gente volta, né, com um propósito. O quê? De começar aqui agora um novo tempo, mas você ser apaixonado por essa visão, guardião dessa visão, que essa visão, né, invada realmente a tua vida e que o nosso casamento não seja mais para nós dois, e sim um ministério, um chamado. Como eu levo os casais na Hebron. Porque se não tiver o chamado, se não tiver o ministério no casamento, a sua família não ser o seu primeiro chamado, não ser o seu primeiro ministério, o que vai acontecer? Você se perde geral, né? Ainda estava vendo uma pastora falando de uma ministração dela, que eu gosto muito da Camila Barros, né? Pastora Camila Barros. Amo o ministério dela. E ela estava falando que um dia ela chegou para um pastor e o pastor falou, porque eu fico um mês na estrada fazendo a obra, porque eu isso, eu aquilo. Aí disse que ela parou e o Senhor falou para ela assim, ele não fica um mês fazendo a obra fora de casa, ele fica um mês fugindo de casa, porque ele não tem um casamento, ele não tem. Então ele pega e usa o ministério para fugir do chamado do casamento dele. E ele precisa ter o casamento como um chamado. E colocou ela para falar com esse pastor. Meu pai do céu. Só que o negócio é o seguinte, a linha deles é mais tradicional. E ela falou assim, olha, eu vim ministrar na tua igreja, mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar antes da ministração. E ela falou, eu acho que eu vou ser fuzilada. E quando ela foi conversar com o pastor, disse que o pastor ajoelhou, o pastor clamou, o pastor chorou e agradeceu a Deus por ter usado ela, né? Para poder levar a palavra para ele do que estava acontecendo e que ele estava se enganando e não estava percebendo, né? Então ele não ficava um mês na estrada fazendo a obra, ele ficava um mês fugindo do casamento dele, né? Às vezes a gente brinca aqui, a pessoa quando ela não quer voltar para casa é porque na realidade ela não tem família, ela não tem casamento, ela não tem prazer de estar na casa dela. Meu Deus. Tem paz, né? Meu maior prazer é a minha casa, é o meu chamado, é o meu marido, é os meus filhos. Todo mundo vê quando os meus filhos chegam para mim, é o céu na terra. Tanto os gerados espiritualmente quanto os no ventre, né? Parece que o meu dia enche assim, né? Por quê? Porque são presentes que o Senhor nos deu. E o nosso casamento precisa ser o quê? O primeiro chamado nosso. Então precisa dar certo, a tua família é o seu chamado, é o seu ministério. Então precisa acontecer, né? E ali naquele dia a gente conversando, a gente falou, não, nós vamos fazer isso. Nós vamos estabelecer aqui agora, né? Inclusive quem abençoou as nossas alianças da reconciliação, tudo foi a única pessoa que andava do meu lado, que cria no meu casamento, que foi o Bispão. Quando vocês casaram, ele não tinha nascido, por isso eu não tinha feito. Né? Maior prazer, né? Mas era muito criancinha pra fazer. Né? Na fé, né? Na fé. Aí o que acontece? Nesse dia, o que aconteceu foi um marco na nossa história, né? E simplesmente o Bispo Fábio dali por diante, né, a constituição dele foi muito rápida. Por quê? Porque ele entendeu aquilo que Deus desejava para a vida dele, né? E logo em seguida o Senhor o chamou como pastor e foi uma grande bênção, né? O que foi isso? Frio ou Só de lembrar. o desespero? Correndo, né? Não vai fazer isso comigo, né? Não, pelo amor de Deus. Não, hoje não, ainda não tá, não é tempo. Você falou assim, fala com o papai. E aí?
Me conta, como que foi a partir daí? Da unção? Nossa, eu vou falar pra você, foi muito Tremendo. Foi muito desafiante, é muito desafiador, porque você fala, olha o tamanho da responsabilidade. Eis aí, né? O Bispo Marcelo foi o primeiro pastor, o segundo pastor da Hebron. Meu Pai do céu, eu falo, Senhor amado, eu acordei de um jeito, já vou dormir pastor. Eu falei, ai, agora? Você pegou de surpresa? Não, a primeira não foi de surpresa, né? Foi a última, né? A última eu fui pega de surpresa, não foi você. Eu fui pego de surpresa. Fomos lá pra ungir todo mundo e tal, não sei o quê. Festa, tal, De repente você fez assim, ó. Os diáconos. Ajoelha aqui. Você falou, o quê? Muito difícil, muito difícil. Uma coisa que a gente foge, né? Eu fugi muito tempo do eis-me aqui, serve-te de mim. Só que aí depois que você fala isso, você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele que vai te constituindo. Né? Ele vai te colocando à prova e você vai avançando, e vai avançando. Né? Porque não tem como caminhar, como eu posso dizer? É desigual com a unção dela. Né? E foi muito lindo, eu chorei demais. Foi assim, a presença do Senhor naquele momento ali, falando assim, é eu que estou falando e acabou, meu filho. Você aceita aí, eu aceito. Daqui você não desce da mesma forma. Não, mas estou falando primeiro da unção pastoral. Foi isso foi mesmo. Foi essa que você sentiu assim? Foi um empurrão, né? Porque, assim, como eu já apanhei muito negócio de revelação, sempre ouvi um bispo falando e tal, a unção pastoral está sobre a sua vida. Aí eu falo assim, nossa, eu não vejo nada disso. Eu quero ser via lá, diácono primaz, presbítero primaz. Eu via muito lá na frente isso acontecendo. Eu falo, não, eu tenho que amadurecer muito para isso acontecer. Eu tenho que aprender muito, eu tenho que estudar muito a Bíblia, eu tenho que ter muita experiência com Deus. Eu pensava assim. Mas quando veio, olha, foi peso mesmo, peso espiritual, assim, de unção mesmo, e o Senhor sela, né? O Senhor vai mostrando, o Senhor vai te usando. Eu tive experiências assim que, nossa... Sabe o que é legal quando a gente é ungido? Assim, né? Eu, o Bispo Marcelo, o Bispo Fábio, a gente viveu isso. Quando a gente é ungido assim, né? A gente fala assim, vou sair, ninguém sabe que eu sou pastor, né? Aleluia. Aí você fala assim, nossa! Você é alguma coisa, né? O que você é? Aí você fala, ai meu Deus, parece que está escrito na minha cara que eu sou pastor, meu pai. O que é isso? É para confirmar com a gente, o Senhor faz direitinho, para confirmar com a gente, você não, acha que não aconteceu nada com você. Você acha que você não é nada. Então tá, então. Já aconteceu muitas vezes comigo. O mundo espiritual, ele agita tanto que você sente tudo, né? É onde a gente mais guerreia no mundo espiritual e o Senhor vai te dando autoridade para falar, o Senhor vai te dando, vai selando. Olha, parece um... E tem aqui, né, o meu esposo, né? Mas a minha base também, a minha estrutura, né? Eu falo que o Bispo Marcelo tá de um lado e o Bispo Fábio tá do outro, segurando meus braços, né? E o Bispo Fábio foi o grande patrocinador, depois do Bispo Marcelo que entregou a primeira oferta, o Bispo Fábio foi o grande patrocinador do meu chamado e do chamado do Bispo Marcelo, durante um tempão, e patrocinador da Hebron. Você acha que existia algum valente de Davi sem ser eu, Bispo Marcelo e Bispo Fábio? Não existia. Então, o que era isso? Eram os dízimos dos meus filhos em casa, dentro de casa, né? O dízimo dele, do Bispo Marcelo, e o valente de Davi, do Bispo Fábio. O que precisa? Internet de quanto? Quanto custa? 300? Eu vou entregar minhas diárias. Mas você não vai almoçar? Não, eu não almoço, mas precisa existir essa internet, nós vamos. Porque tudo a gente não sabia, então a gente saiu nadando num oceano que a gente não entendia nada, entendeu? Porque tinha muita dificuldade, Muita dificuldade, e ninguém queria ensinar a gente. Você acha que alguém queria ensinar a gente de graça? Não tinha dinheiro para nada. E aí o que acontece? Foi um técnico em casa e falou assim, espera aí, você lembra disso? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O que vocês precisam não é de download, é de upload e não sei o quê. E precisa de tanto. E a gente, isso aí é do quê? De comer, de passar, do quê? Não foi assim. Tô brincando. E o que é isso? Aí o rapaz, não, então,
Para receber é download, para Baixar, você né? enviar é upload. E não interessa, porque a operadora que você contratar só vai te dar 10% de upload. Então você tem que ter 100 megas para você ter 10 de upload, para você poder enviar e a pessoa abrir e parar de picotar e não sei o que. Porque as nossas transmissões picotavam demais. Não dá, às vezes picota, mas você consegue entender, né? A gente tinha um problema de picotava e a frase não completava, ficava um pedacinho. Era muito difícil as pessoas pra gente. reclamando, não entendia nada. Era muito difícil. E aí o que começou a acontecer, né? O Bispo Fábio começou a investir pesado na Hebron. Pesado, vamos lá. O que precisa? E o que tem que pagar? E o que tem que fazer? E eu e o Bispo Marcelo ali, ó, 24 horas Hebron. 24 horas Hebron. Até a gente conseguir colocar para andar. Desenvolver tudo e começar a andar, né? Vou falar para você que hoje a gente não tem dificuldade, nós temos muitas, mas é em outro patamar, é em outro grau, que também iremos vencer, em nome de Jesus. Só que a matemática ainda não bate, né? A matemática ainda não bate, porque o Senhor supre tudo e o que entra, só isso aqui, como que a gente pagou tudo? Né? Então, como que é isso? Como que a gente consegue viver? Como que a gente consegue, entendeu? Ainda, como o Bispo Fábio fala, os números não batem, né? E aí que chegou um tempo onde o chazinho, né? Toma seu chazinho que sua filhinha fez pra você. Ai, Jesus. Tem bolachinha também. Ah, tem, ó que bonitinho. Tem aguinha com gás. Você vai almoçar com essa aguinha com gás, né? Que eu sei. Então, o que acontece? Simplesmente começou a dificuldade em outros patamares, que hoje em dia é num outro grau financeiro, né? Mas nesse tempo, foi o tempo onde a gente mais viveu milagres. Por quê? Porque foi um derramar mesmo da vida do bispo sobre a minha vida, em primeiro lugar, sobre a vida do bispo Marcelo e sobre a visão da Hebron, né? Que foi assim, o Senhor colocou ele numa honra tão grande na empresa que tudo que ele tinha vontade de fazer na empresa, né? De dirigir carreta, de pegar estrada, de ir para muito longe, tudo, ele começou a fazer. E eu e o bispo Marcelo, oração em cima dele, oração em cima dele. O salário dobrou, né? Então... Exatamente, o salário dobrou para que ele pudesse o quê? Suprir a Hebron. Quando ele foi promovido na empresa, o Senhor falou assim, então, tá tudo lindo, né? Você avisa meu servo que em breve ele vai ter que deixar tudo e entregar a vida financeira dele no meu altar. E aí? Cara dele. E aí que, como nós vemos a Renascer, a gente tinha muito testemunho assim, do apóstolo, dos bispos, né? Gente que tinha de peso, o apóstolo, ele tinha uma carreira aí de sucesso, né? Que começou de uma forma e estourou e tal. Tinha bispo que tinha faculdade, tinha especialidade disso, daquilo. Tudo Médicos, dentistas, né? Engenheiro. Nós conhecemos entregaram vários. tudo no altar. Foi. Né? E eu pensava assim comigo, será que um dia, né, eu vou ser assim? Porque na outra igreja era muito difícil acontecer você abandonar o seu trabalho e viver só da obra, era muito difícil. E eu pensava isso. Eu falava, será que um dia, né, eu vou chegar a esse ponto? Como é que será que vai ser? Eu tinha muito medo, eu tinha muito receio da discriminação, porque tem muitos que são discriminados, e também depois da represária, né, que vem, né, de alguns. E quando a bispa falou a primeira vez, eu falei, ai Senhor. Mas eu acabei, né, de conquistar essa parte, aí foi mais um ano, né? Foi mais um ano. Aí eu sempre ficava dentro de mim, imagina só o dia que eu parar de trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Para mim foi muito difícil, a adaptação ainda né? Porque você sempre acha que você está um tempo só em casa, você sempre acha que você a qualquer momento você vai ter que trabalhar e fora, né? E... pesadelos terríveis assolando a vida dele, né? E falando, vozes contrárias falando
no ouvido dele que ele não estava fazendo nada. Chegou um tempo onde eu falei para o bispo Marcelo: bispo, vamos orar pelo Fábio, porque ele está com um quadro de depressão e nós não podemos deixar ele cair em depressão, né? Vamos orar. E a gente começou a clamar, orar e pedir ao Senhor que mostrasse para ele o que era o chamado, o que era isso sobre a vida dele, o que ele precisava, que era um tempo onde ele precisava caminhar comigo, ser forjado, né? E foi eu acho que foi em julho do ano passado que você foi ungido a bispo, não foi? Em julho, que o pessoal foi ungido a diácono, o bispo Marcelo. Acho que é só. Julho, não foi? Foi antes das minhas férias, não foi? Foi em julho que ele foi ungido junto com os diáconos, né? Então já fez um ano que você é bispo. Olha que bênção. A minha maior ansiedade, né, eu acho que o começo é assim, você não vê a hora de dar fruto, né? A maior ansiedade minha é de dar fruto. É porque somos conhecidos pelos frutos, né? Aí você fala: Senhor, a gente começa a fazer coisa que não aparece, né? Aí você fala: Senhor, como que eu vou ver fruto disso? Como que eu vou ver Porque a de Hebron, fato vidas, quem né? está aqui o dia todo trabalhando, vê eu enfiada no meu quarto, bispo Marcelo enfiado no dele, bispo Fábio, né, junto comigo, ou o bispo Fábio lá embaixo, onde estava a igreja antes da reforma, né? Aí você fala assim: meu Deus, um em cada canto, um silêncio total, todo mundo estudando. E você fala assim: ué, o que eles estão fazendo? Aconselhando no celular, trabalhando no computador e fazendo e acontecendo, tudo virtual, escondido. Então não aparece: eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não, eu tô evangelizando, eu tô tratando as vidas, só que tudo virtualmente. Então quando alguém me vê, você fala: ou tá na hora do almoço ou tá na hora da janta. É o quê? Aqui que eu tô fazendo. Ai. Tá na Bíblia de estudo dele. O que é isso? Nós estamos trabalhando, mas para muitos não aparece. E Satanás vem na mente com assolação e fala: e aí? Vai ser mesmo desse jeito agora, né? Vagabundo mesmo da fé? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo que o povo fala. O povo acha que a gente não faz absolutamente nada, né? E aí, como que foi vencer tudo isso? Para mim, foi a parte mais difícil também. Ainda bem que você não tem uma mulher lixosa na tua cabeça, hein? Tá na mesma Goteira! A parte mais difícil para mim também, como eu trabalhei numa empresa que eu fiquei 10 anos lá, então você cria assim, uma sistemática, um vínculo, né? Não só isso, mas você cria um vínculo com todo mundo que te conhece. E eu sempre fiz muita amizade. Eu não tenho amizade só aqui em Guarulhos, em São Paulo. Eu tenho no Recife, eu tenho em Brasília, eu tenho em Goiânia, tenho em Rio de Janeiro, tenho lá do lado de BH. E todo mundo sempre dá uma. E aí, tal, não sei o que tá fazendo a vida, tá trabalhando aonde, não sei o que. Eu falei: não, eu não tô mais trabalhando fora, eu tô fazendo a obra. Mas o que você tá fazendo? Eu encontrei com um pessoal numa audiência que eu fui testemunha. E tinha lá 4 motoristas, né? E o pessoal tá na ansiedade, quer saber o que você tá fazendo, onde você tá trabalhando, tá pegando que caminhão, não sei o quê. Não, eu tô fazendo a obra. Tá. Mas você trabalha com o quê? Mas, não, beleza, mas quando que você vai voltar a trabalhar? Virou pedreiro. Aí fora que vira e mexe, alguém tá te arrumando emprego. Sim. Sempre alguém tá te arrumando emprego. Não, mas eu não estou mais trabalhando na estrada, eu estou fazendo a obra agora, estou levando a palavra e tal. Beleza, não entendi. Tá, mas você vai voltar a trabalhar quando? Várias vezes eu tive que responder essas perguntas. Eu tenho um colega que sempre que eu encontro com ele faz a mesma pergunta. Eu falo: Senhor Deus, né? É um martelo na cabeça da gente. Então isso é um certo preconceito, porque você não é bem visto. Né? Você não é bem quisto, você não é bem visto. Glória. Porque muita gente não entende nada. Não só pela sociedade, mas também por muito servo de Deus. Com certeza. Para muita gente você é vagabundo. Né? E aí que isso sempre me deu mais ansiedade ainda de ver frutos, de ver as coisas acontecendo, de ver vida sendo pessoas transformada. Testemunhando ao teu respeito, né? Porque orou, porque esteve comigo, porque isso é o trabalho do pastor, né? E quando você é bispo, você ainda é encarregado de fazer tudo o que o pastor faz, que o presbítero faz, que o diácono faz,
que o aspirante faz, todos os ministérios estão sobre você. Então você começa a delegar, né? Só que na Hebron o Senhor começou a fazer de outra maneira, começou a estruturar de cima para que a gente pudesse, né? Entregando, e isso é muito lindo, isso é muito lindo. O Senhor não falou assim, ó, vai começar a igreja com um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, um aspirante. Não, vai começar com 2 bispos e vocês vão ralar, tá bom? E vai ralar para que todos vejam que foi assim e que assim é que vão ser todos os oficiais. Vocês vão ralar. E aí vem o 3º bispo e rala mais ainda, entendeu? Quando a gente fala, nossa, o pastor Fábio, que maravilha. Não, peraí só um pouquinho, né? Chegou um exército de diáconos, assim, do nada não, de muita oração minha, do bispo Marcelo no monte, sobe monte, desce monte, sobe monte, manda campanha, abraço, sim, e campanha, manda abraço, manda intercessor, manda levita, manda... Olha, vou te falar, hein? Manda músicos, e foi assim, né? E outra coisa que acontece muito comigo é assim, né? Há um certo preconceito de bispos, né? Então, além de você falar... mais duas diferenças. Você fala para a pessoa, não, então você é pastor? Eu falo, não sou pastor, sou bispo. Ah, você é bispo. Ah, tá, entendi. E onde fica a sua igreja? Aí complica a situação. Fantástico isso! Aí eu compliquei a história, eu compliquei demais a conversa, porque foi além do entendimento da pessoa. Não, a minha igreja, ela é virtual. Como assim virtual? Virtual. Porque o povo conhece pastor. Bispo já é algo a mais. E ainda não ter local físico, Não, aí... o quadradinho, entendeu? Mais uma. É muito. Tá. É muita informação. E você que é o fundador ou líder da sua igreja, eu falei, não, é minha esposa. Sua esposa. Você está debaixo da liderança da tua esposa. Nossa, que coisa legal. A pessoa só falta falar assim, não, tá bom, tá. Chega, não quero mais saber dessa acabou a história. Vamos conversar de outra coisa, você fala. Hein, meu querido? Mas, né? Ai, que legal, né, Bispo Fábio? Não, glória a Deus. Sua fala todo mundo conhece, o improvável. É uma coisa que é fundamental. Né? Sim. Tudo é muito improvável. O ambiente é sempre desfavorável. É desproporcional, entendeu? Ele tem sempre que ir além do entendimento. Porque quando eu tento explicar, as pessoas não tentam. Às vezes não conseguem entender. Não, deixa quieto. Tá? Não, entendi. Mas você sabe que na próxima vez que você vai encontrar com a pessoa, ela vai perguntar a mesma coisa. Pra ver se mudou alguma coisa, entendeu? entendeu? Só pra... Ninguém quer desligar o descomplicômetro. Ninguém. Todo mundo quer complicar, mano. Falo, gente, eu tô levando a palavra, está sendo transformada, curada, liberta, restaurada, entendeu? Mas o mais interessante, né? Quando o senhor já me deu para fazer um caderno de oração faz tempo, né? Tanto é que tinha um pequenininho, né? Não deu. Eu comecei a fazer e desobedeci, né? Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele vira uma goteira na sua cabeça. E o Senhor falou, caderno de oração, filho. Vamos. Caderno de oração, filho. Oi, vai. Tem coisas que o Senhor fica assim, ó. Sabe aquele letreiro luminoso assim, ó? Só volta a fazer uma seta assim. Enquanto eu não vou fazer, ele não para. Ele sempre me leva num caminho. Ó, caderno de oração. Caderno de oração. Aí o Senhor me deu o caderno de oração para mim fazer. Ele me especificou de que forma seria, como Daniel. Ele falou para mim a hora que eu tenho que acordar para gravar. Aí, o áudio já foi, eu fui inserido, né? Era o bispão que fazia, você o bispão que fazia, né? E de repente a bispo falou, grava aí. O quê? Eu vou falar o quê pra eles? Eu não sabia nem o que falar. Eu acho que quem acompanhou meus primeiros áudios eu não tinha nem o que falar, né? Claro que tinha. Nossa, era maravilhoso os seus áudios. Nos primeiros áudios, não. Claro que era. Oxe. Os áudios que você mandava para a sua lista de contato? Não, de intercessores. E esse projeto aí também. Não, você começou pelos áudios na sua lista de contatos. Sim.
Deu fruto disso. Porque foi assim que a Hebron começou. Então a gente começa. Porque assim, né? Começou. Você tem lá 100 contatos lá, digamos. Não chega a 20 que te retornam. Né? Mas a palavra é lançada. Uma hora aquele áudio vai ser semente. ouvido. E eu achei muito interessante de pessoas no meu trabalho, né? A maioria do meu trabalho. Você fica assim, será que eu mando essa pessoa? Será que eu mando? Será que eu mando? Aí eu ficava nessa dúvida. Aí eu mandava. Aí muitos davam retorno. A maioria não dá retorno, mas alguns que davam retorno é aquilo que te dá aquela força para você continuar. Porque muitas vezes a pessoa, ela ouve às vezes para você não sabe o que vai causar naquela vida aquela palavra. Aí quando a pessoa começa a dar testemunho... Mas sabe que Deus ainda começou leve com você, né? Foi. Porque comigo o negócio foi o seguinte, o Senhor fez, senta aí, você vai gravar um áudio para cada pessoa que eu te disser. Misericórdia, eu fiquei a manhã inteira, a manhã inteira dentro do quarto. Aí depois eu falei, Senhor, mas não dá para simplificar isso? Agora que você já entendeu o que é para fazer, agora você grava um e manda para todo mundo. Então eu comecei a fazer grupos de transmissão. Mas só depois de um tempo que eu fui aprender o que era grupo de transmissão e não sei o que meu filho veio lá. Ele sabota a gente. Ele sabota, porque às vezes fala que mandou o áudio e não mandou coisa nenhuma. Aí pro Bispo Marcelo começar a fazer, o Senhor me levou para dar uma voltinha no Rio de Janeiro por 6 meses e fiquei sem sinal. Eu falei, agora você precisa assumir o meu lugar, entendeu? Bispo Marcelo foi assim, lançado para gravar o áudio, entendeu? Fico leve. Com o Bispo Marcelo é tudo muito leve, ele foi forçado, entendeu? Foi forçado a assumir meu lugar. Eu já aceito de primeira, porque se eu não aceitar de primeira, Deus vai fazer de outro jeito. E aí... Envio volta. Exatamente. Depois, da próxima vez, ele não vai pedir, você vai estar, não tem jeito. Então é melhor já... Aquele pezão de Deus desse tamanho, marcado nas tuas costas, não mandei ser, e vai. Eu falo, meu Pai do céu, né? E é bem isso mesmo que vocês dois falaram, né? A gente dá um envio para a pessoa não aceita. Na próxima, não tem se quer ou não, você vai, né? Mas eu aprendi uns métodos mais fáceis depois, né? Eu dou envio, a pessoa... eu falo, então, ótimo, Senhor, é teu. Te vira. Não é comigo mais. Aí tem gente que vai lavar o quintal, Deus fica a tarde toda falando com ela, entendeu? Vai passar roupa, Deus vai goteirar na cabeça dela. Vai limpar a casa, Deus vai falar, entendeu? Até a pessoa falar, então agora eu vou. Entendeu? Agora, não pode deixar que agora eu vou. Não precisa nem me falar mais nada, entendeu? Domingo passado aqui foi uma coisa linda. Eu falei, olha, eu vou entrar, não, pode deixar. Pode deixar que, tipo assim, Deus já falou comigo, eu já entendi, não precisa falar mais nada. Nem assim. Ai, como é descarada, né? Glória a Deus. Minha filha. Não é, Bispo Fábio? E aí, foi, filha da visão. Ó, foi, né? E começou a gravar os áudios para os contatos. Depois os contatos, das 6 horas da manhã. No relógio. Relógio de oração, né? 6 horas da manhã. Porque era eu e o Bispo Marcelo no relógio de oração. Aí o Senhor me acordou uma madrugada e falou, envia ele. Falei, Senhor, envia ele. Né? Ele tá na estrada, envia ele. Falei, Senhor, amém. Era muito difícil, porque a gente começava a nossa alvorada, era 5, 5:30 da manhã. Falava, Senhor, como que eu vou fazer, Pai? E aí quando você começou a priorizar o Senhor começou a fazer você rodar só depois do seu relógio de oração, né? Como que foi isso? Muitas vezes a gente trocava, né? Fazia o das 6 da tarde. Sempre que eu podia. Tem vezes que você é resistente, mas... Porque eu acabava fazendo 3, 4 horários, né? No começo você fica resistente e você não está fazendo nada naquele horário ali. O Senhor te deixa de stand-by ali, não produz nada, não faz nada. Você fala, poxa vida, eu devia ter feito. E vai. E o Senhor vem de um jeito tão, né, tão leve, tão suave na sua cabeça, assim. Na hora que Ele pediu para você fazer e você não fez, olha, meu Pai do céu, é uma agonia de morte, né? Porque você fala, você é instrumento dele. Ele está precisando de você ali.
Lógico que ele vai levantar outro. Com certeza ele vai levantar. Mas a sua oportunidade de entregar a sua oferta no altar do Senhor, você perdeu. É. E eu já senti muito essas dores. Eu falo, Senhor Deus, que eu não... É um processo. Né? Um processo. E que nem a bispa fala assim, abre sua boca e o Senhor usa ela. Eu falo, mas como abre a boca, filho? Como assim? Mas como abre a boca, filho? Depois que você começa, aí igual eu falo, né? Depois você começa a ouvir frutos, né? O testemunho dos frutos que você vai juntando na caminhada, as vidas que vão sendo ministradas. Às vezes você pensa que você falou coisa assim que não tem nada a ver, não tem sentido, e o Senhor vai te usando. Não, lógico que tem que ter um senso, né? Sim, tem que ter uma direção. Com certeza a bispa me ministrou muito, sempre me orientou bastante. Sim, tem né? uma Tem direção dia que ela ela puxa minha orelha, ó, você falou coisa que não tinha que falar, ó, isso aqui não sei o quê, aí você vai se adaptando, né? Porque o áudio, né, você vai mandar para a pessoa o áudio, e como a igreja, né, ela é virtual, então ela tem programa diário, ela tem o relógio de oração, que é o seu culto particular com Deus. Então muitas das vezes você fala assim, nossa, eu só consigo ir na igreja no domingo. O relógio de oração veio para inserir isso na sua vida, você sendo a igreja e você prestando culto. Então, você está ali fazendo o seu culto particular ao Senhor, só seu momento. Você vai ouvir o áudio da palavra, você vai adorar, porque o líder do relógio daquele horário vai colocar os louvores ali, você vai adorar e depois ele vai orar selando aquela palavra. Como foi ministrada a palavra, porque quem grava os áudios do relógio de oração é o Bispo Marcelo, segundo a direção das chaves que a gente recebe em dezembro. Então, em dezembro, o Senhor nos dá um jejum consagrando 12 dias para 12 meses do ano. E o Senhor nos entrega a revelação daquilo que vai acontecer no ano seguinte. Então, por exemplo, o mês de agosto é um mês de superação, de motivação, de você desenterrar o seu chamado. Nós estamos falando sobre Marcos. Então, isso tudo eu vou precisar passar para o Bispo Marcelo. O Bispo Marcelo vai estudar todos os temas que eu vou passar para ele. Ele vai receber aquela carga do Senhor, aonde ele coloca isso nos áudios. Só que os áudios, para você ter noção, os áudios eles precisam te levar a mergulhar na palavra, te dando entendimento em no máximo 20 minutos, aquilo que eu vou ministrar no programa em quase 1h30, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Por quê? É igual o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que acontece? Cada um vai passar a visão que teve de andar com Cristo, de ver Cristo fazendo o ministério. Então, eu ministro o Bispo Marcelo conforme aquilo que o Senhor me deu. Quando o Bispo Marcelo lança a palavra no relógio, é conforme aquilo que o Senhor entregou para ele. Presta atenção. Aí eu vou trazer para o programa conforme Deus falou comigo. Isso é muito tremendo. Agora em setembro que nós vamos ter novidades aí no programa, né? No relógio de oração dos 7 dias do relógio de oração. E aí o que acontece? O que vai acontecer, Bispo Marcelo? As meninas, eu tô olhando para elas, não são nada. Então, o que vai acontecer? A gente vai entender, né, o que Deus quer tratar com a gente naqueles 7 dias do jejum, da adoração, do clamor, dos nossos pedidos, que nós estamos consagrando o mês, por exemplo, de setembro, que vai começar, acho que é dia 7, né? Que começa o nosso relógio de oração em setembro. Primeiro domingo do mês, acho que é dia 7 de setembro. Não, domingo dia 6 6 de dia setembro. 7, segunda-feira. 7 é feriado, por isso que o relógio de oração do dia 7, na segunda. eu liguei no domingo. Então é 6 de setembro, começa aí o nosso relógio de oração e o nosso jejum, né? Então às 0 horas do domingo já fizemos o primeiro culto, já entregamos a palavra do mês. E às 0 horas do domingo, então, começa nosso jejum e começa nosso relógio de oração. Meia-noite, Bispo Marcelo, 6 horas da manhã, Bispo Fábio, meio-dia comigo, às 18 horas com o Pastor Edu e às 22 com a Pastora Edi.
né? E aí o que acontece? Nós temos aí 5 horários no relógio que você pode prestar culto ao Senhor. Aquele que só ia na igreja física o domingo, consegue prestar culto, se ele quiser, no mesmo dia, 5 vezes no dia. Nossa! Consegue? A gente que é líder consegue, eu não sei você. Você pode separar 2 horários, 1 horário, 3 horários, do jeito que você quiser, né? E ainda nós temos os intercessores que vai às 3 da manhã. Vambora, vamos guerrear, vamos lá. Vamos buscar essa palavra, vamos guardar essa palavra, vamos ser guardiões da visão, vamos lá, vamos destronar Satanás agora, o povo vai viver esses milagres, tal, não sei o que. É um exército de guerra às 3 da manhã, que não é aberto para todo mundo. Desde o mês de agosto, o Senhor abriu para os intercessores às 3 da manhã, num rodízio. E isso veio... Pastores presbíteros. Isso veio um poder, uma autoridade muito grande sobre as nossas vidas. Né? Quem participou sabe do que eu estou falando. No dia do meu relógio das 3 da manhã, o Senhor não permitiu nem que eu dormisse. O Senhor falou, não, você vai direto, você vai me entregar essa oferta. Eu fui dormir às 4:30 da manhã. Então o que eu quero que você entenda, que nasce um chamado, nasce um ministério, não é do nada. O Senhor tem um chamado sobre a tua vida. O Senhor tem um ministério sobre a tua vida, né? Uma constituição para te entregar. Você precisa estar como? Disponível. Mas é como o bispo Fábio disse, vai ter hora que você vai falar assim, acho que é minha carne que está falando para mim fazer um caderno de oração. Não, não é tua carne, não. É o próprio Espírito Santo. Coloca no papel aquilo que você quer viver. Bora, coloca seus amados, coloca seus amigos, coloca seus parentes, coloca todo mundo aí. Busca por cada um que você vai ver o resultado. E o Senhor começa a te dar um exercício de fé. Quanto mais você se derrama, mais o Senhor te enche. Quanto mais você se derrama, mais o Senhor te enche. Foi assim. O mais interessante desse caderno, que o senhor foi mandando eu colocar nome, né? Não fiquei só esperando essa todos os experiência foi pedidos, legal. né, que vem do programa, que vem através do WhatsApp. Não, o senhor falou, vai colocando aí seus conhecidos, vai colocando toda a sua família, e vai colocando o nome que as pessoas nem sabiam que estava lá. Que vira e mexe, uma pessoa que eu converso, a gente volta a conversar e tal, por uma maneira aleatória. Eu falo assim, olha, seu nome já está no caderno de oração. Você não é uma pessoa, coloca meu nome aí, coloca o nome da minha esposa, do meu filho e tal e tal. Eu falo, seu nome já está aqui, já estou orando por você, já faz tempo já. Aí a pessoa se surpreende, né? Fala, é verdade. Às vezes eu tiro foto e mostro lá, né? Tá aqui, seu nome, sua família, a nossa igreja, nós estamos orando. Olha, é no mínimo 3 vezes por dia e tal. E é tremendo, extraordinário, porque é experiências que eu vou tendo com o Senhor, assim, através do que Ele... Você já pensou se eu não tivesse feito? Né? O Senhor fala, antes de dormir você vai orar. Né? É igual quando eu falei para os homens fazer a mesma coisa. Antes de dormir, ora, unge a esposa, impõe as mãos, profetiza, de manhã, envia. São segredos que o Senhor vai dando, né? É uma ferramenta tremenda. Porque você vai tendo testemunho disso. Vai dando fruto. O mais importante é isso, vai dando fruto. Esses dias teve um rapaz que pediu para mim, eu coloquei nos meus status, né, a campanha, e coloquei para ele. Ele falou, coloca o meu nome no relógio de oração, coloca o nome da minha esposa, coloca o nome da minha sogra, coloca o nome do meu sogro. Eu falei, Jesus, será que esse povo tem noção? O que é isso? Aí eu expliquei, né? E ele ficou numa ansiedade, ele não via a hora de ver o nome de todo mundo que Coloca ele pediu. eu como administrador nesse grupo, que eu coloco todo mundo. E eu não estava assim. conseguindo, eu não sei o que aconteceu no momento ali, a gente estava fazendo grupo ainda. Estava começando a fazer o grupo. Não, então faz assim, você não está conseguindo? Me põe de administrador que eu vou colocar todo mundo e tal. Eu falei, não, calma, né? Assim, aqui a gente tem uma hierarquia, não é todo mundo que tem acesso ao relógio de oração. Você vai ter acesso aos áudios, mas a movimentar, mexer, administrar, não. E passou-se os meses, né? Eu vi que houve um mover ali e tal, e de repente, acho que no mês passado, não me recordo, eu sei que ele veio contar um testemunho, que a esposa dele voltou para o Evangelho, ele tinha aceitado Jesus, a sogra, olha, foi a gente tremendo. recebe cada testemunho extraordinário. Porque a pessoa falou, foi por causa de você,
Deus te usou, né? Porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que eu só seja somente um instrumento só. Eu não quero ser nada. Só instrumento. O senhor fala assim, você já imaginou um músico precisar de um instrumento e ele não funcionar? Está desafinado? Está um cabo quebrado? Uma tecla quebrada no teclado? Né? De um piano, de uma guitarra, um baixo, um saxofone, faltar uma tecla. Já imaginou? Não vai produzir o som que precisa ser. Né? Não vai alcançar a vida, não vai levar a libertação, não vai... Então, que eu sempre seja encontrado, que você tenha o desejo no coração, de sempre ser encontrado pronto para ser um instrumento dele, sem julgamento, sem questionamento, né? Nós não somos juízes de ninguém, não somos melhores que ninguém é melhor que a gente. Só quero ser isso, um instrumento, que a minha vida sirva para isso, sempre fazer a vontade, né? Que a gente diminua. O Bispão tem até uma camiseta, menos eu, mais Deus. Ela fala tudo. Precisa fazer uma né? daquela, né, Bispão? Ela fala tudo, muito menos de mim. Né? Menos de mim, mais de Deus. Que sempre ele resplandeça. Mais Deus. Que o caminho que você serve, né? Que nós somos seguidores de Jesus, você não precisa ficar rotando toda hora, não. Rotando santidade. Né? Muita gente gosta de ficar rotando santidade, mostrando número disso, daquilo. Não. Que as pessoas te enxerguem só pela sua maneira de ser, pelas suas atitudes, não por ser muito falar, não. Porque muita gente fala, mas não tem fruto eu não nenhum. tenho poder de conhecer a pessoa, né? Saber as intenções do coração. Tem muita gente que tem que se autoafirmar o tempo todo. Em nome de Jesus. Que as suas atitudes, que as pessoas olhem para você e já vejam algo diferente. Sem você precisar falando, tá sempre com a Bíblia debaixo do braço. Que nós não estamos mais nesse tempo, né? Antigamente você reconhecia o cristão do quê? A Bíblia surradora embaixo do braço e tal. Não, vestes. né? Facilita por causa do celular, né? Só que por outro lado, eles não leem, né? Antigamente eu identificava assim, né? Eu via aquela família. Aí tava lá, o marido lá na frente e a esposa lá com as crianças lá. Lá atrás, puxando. Tá um na barriga, um aqui no colo e outro puxando aqui e aquele outro puxando lá. E o marido tá lá, lindo e formoso, indo lá na frente com aquela Bíblia lá numa pose e tal. Assim, Jesus! O bicho Marcelo nos bastidores, olha, não dá, não tem condições. Ele tá... Eu vou falar com você, eu tenho até medo de perguntar às vezes, sabe? Se hoje o povo lê a Bíblia. Eu confesso que eu tenho medo de perguntar. Você tem medo, Bispo? Eu tenho medo da resposta, né? Eu já sei a resposta. Meu Deus do céu. E você pegar a pessoa e perguntar quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Cri. Que Bíblia? E agora com a história do celular, né? E esses dias, muito um fato curioso para mim, né? Não vou revelar quem é, mas uma pessoa que é católica, que está sempre ali na homilia da igreja e tal, Eucaristia e tal. E eu comecei a citar algumas coisas, assim, uns fatos, né, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, e pá, viajando assim, falando e Quem tal. que é esse cara? Eu falo assim, mas vocês não leem a Bíblia? Não sei. Tá, mas por que lá... Eu fiz assim. Por que Daniel foi parar na cova? Por que ele foi parar na cova? Eu acho que foi por causa do jejum, não foi que nós estávamos? Não. Eu comecei a jogar um monte de perguntinha básica, assim, né? Que qualquer cristão sabe responder. E, não sei. O padre, ele faz uma homilia lá, é só naquele momento ali que a gente... Falei, entendi. E você e Deus? Se ele inverter a leitura também. Tipo assim, e você e Deus, o que? Né? E Qual a distância aí? O seu relacionamento com Deus, como é que fica? Não leio. Eu falei, tá. Aí você mesmo fala, tá bom. Chega. Já tô farto já tô bem Já tá bom, alimentado do que você me passou. Curioso demais, né? Curioso, opa, muito. Né? Porque Como é que eles você não tem? aceitam que a gente fale nada, né? Como é que você tem um manual de sobrevivência? Né? Um livro que ele é muito mais atualizado que as mídias. Não é verdade? A palavra de Deus é uma rede social poderosa.
Né? Tem moral. Ali você vê as histórias do que se passou, mas histórias que nem vieram ainda. Olha assim, que coisa maluca. Né? Quem tiver oportunidade, assista à luz da palavra, que o Bispão traz a palavra de maneira assim, ó, clara e objetiva, de ordem cronológica. Né? Porque não adianta você começar a ler a Quem Bíblia perdeu lá. a aula de ontem, vai lá no YouTube. Ultimamente o Luz e da Palavra tá assista, vendo porque- assim com os bônus, né? A gente não tinha, se for editar, fala bônus disso, bônus Bônus daquilo, daquilo, tal, bônus tal, daquilo. né? Tem sido assim Eu maravilhosa. fico Inclusive os abismado. comentários ontem da Luz na Palavra foi: essa aula de hoje foi extraordinária, glória a Deus por essa aula foi muito boa, né? Não é para honra e glória do Bispo Marcelo, Com certeza. mas é a presença de Deus na vida dele. E isso quer dizer muito para nós, né? O povo está tendo acesso ao conhecimento, só não tem conhecimento quem não quer. Só Né? não vive Hebron, Quem não quer. é a próxima Porque cadeira. a pior coisa de um cristão é ele sofrer por falta de conhecimento. De fatos que Opa! aconteceram, que marcaram, que são importantíssimos, né? E as pessoas É estão aí, passado, presente e futuro na palma da sua mão. Exatamente. Né? E agora também tem os aplicativos de Bíblia, né? São fiéis à palavra. Principalmente conhece- o aplicativo apostólica, É. eu gosto muito dele. Quem tem conhecimento da palavra pode se beneficiar desse aplicativo maravilhoso da Bíblia, né? Não, lógico, é importante ter a Bíblia? Eu acho que sim. Tem que ter. Oh, pelo Você amor não de tem Deus, que- eu não vi você que é a Bíblia. Você não tem que Ah, excluir a palavra de Deus, a Bíblia, não tem que O excluir. Bispo Fábio esses dias pegou minha Bíblia e falou: essa daqui, né? Essa daqui o quê? Essa daqui já tá toda, né? Então, dá a sua novinha pra mim, que eu também deixo ela todinha cheia do poder da cor-de-rosa. Toda colorida. Poder da cor-de-rosa. Quando o sacerdote vai fazendo os plus ali, né? Você já ouve a palavra-chave. Opa. Destacou, grifou. E é data, né, como que o Senhor falou, e eu vou viver, e eu vou declarando embaixo, eu vou viver, né? Foi tal dia que Deus falou isso comigo, foi em tal propósito, né? Eu coloco PF, propósito da família, né? Mais interessante. PS, propósito do salmo. Mais R, interessante relógio da- de oração. O mais interessante da palavra de hoje, que não é mais aquele tabu, aquelas palavras complicadas que você não entende nada. Tem as traduções, Verdade. e elas são fiéis, né? Tem as traduções Verdade. fiéis. Tem a tradução de hoje, tem muita... Quem vai se aprofundar num estudo, King James é muito bom, né? Quem vai se aprofundar no estudo, não dá para ficar só na linguagem de hoje. Não, Porque eu foge tenho 4 muito, que eu consulto. né? Porque acontece muito. Tem coisas que não dá para ser traduzida, né, Bispo? E tem uma que é fiel, viu? Você entra no YouTube, coloca a referência que você quer, tem o nosso bispo lá te explicando direitinho como que você deve estudar. Ah, tá lindo! Perfeito! Tem coisas Até que não... sair a Bíblia da Hebron, é lá que eu tô indo, viu? Minha fonte, segura. Tem coisas que não adianta Deixa eu você ver o que querer... ele falou sobre isso. Não para de falar, né? Aliás, uma hora em que eu ia interromper, porque começou a falar da história da Hebron, eu falei, o nosso entrevistado quer falar, né? Aí tem, Desculpa, desculpa. tem situações na palavra que não dá para ficar traduzindo para os dias de hoje. Então, para quem precisa de um estudo aprofundado da palavra, é necessário que vá mais para as antigas escrituras, ver as traduções, para poder se aprofundar e ter base do que está falando. Né? Porque a nova tradução, se você prestar atenção, ela já faz fugir da lógica daquele fato ali. Que às vezes mesmo você fala, olha, vê para mim aí o que diz no dia 2. Você fala, não. Pode Tem parar. nada a ver. É, rim, coração, é nesse naipe. Né? Não que o que está colocando ali, deixar bem claro, não está se acrescentando nada na palavra. Né? Mas para traduzir para os dias de hoje, foge Pode muito. levar a foge, pessoa ao entendimento. Entendimento errôneo, errado, foge um pouco. Verdade, é isso aí. Tá vendo? Quando a experiência é a tua vida, é muito fácil ficar falando 2, 3 horas, né? E aí, Bispo E aí, Fábio? mano? Beleza? Beleza? Hoje você tem uma rotina, né? O Senhor te deu uma rotina, né? Você para de paquerar a bispa, viu? Eu vou falar com a Seu tua marido bispa. dela descobrir. Você para de olhar assim Marido pra dela mim, é é de o banco da peso. igreja. Eu vou comprar
segurar o banco e vou colocar você no banco da O igreja. marido dela é de peso, já vou te avisando. Porque ele deu uma olhada pra mim agora que eu fiquei vermelha, né? Mas o que a gente ama, De apaixonado. o que a gente ama é esse olhar Meu dele, né? referencial de casamento tá aí, ó. Oh, meu Deus. Vai casar comigo. Opa, todo dia. Nós vamos casar dia 25 de Vai ter lua de novembro. mel esse ano. Vai ter lua de mel esse ano. Vai ter festa. Que não seja igual do ano passado. Vai, coloca tudo que tiver que fazer assim, antes da lua de mel. Porque na Vai lua de ter mel, Não, assim, calma, 15 de novembro. A gente vai pra lua de mel. Vai ter festa? Opa! Assim, igual do ano O jantar passado. antes de ir, o jantar quando volta. A gente vai junto. Bora. Esse ano acho que ela vai levar a gente, meu. Esse ano vai todo mundo pra Bahia. Enquanto Eita, vocês ficam mano. em Troncoso, eu vou ali em Porto de Galinhas. Eita, Jesus. É tudo na Bahia isso? Tudo na Bahia, vamos tudo embora na Bahia. Eita Deus, é foda. Vamos visitar Fatiminha, Feira de Santana. Fatiminha, Fatiminha. Bora. Ah, logo nós chega aí, vice. Vice? Bispo Marcelo ama a Feira de Santana. Nossa, lá é bom demais. Que É é lá bom comer o nego bom. Nego bom é uma bananinha, doce de banana que tem na Bahia que você não come em lugar nenhum igual. Que delícia. E lá o nome desse doce de bananinha Desse é doce. Nego Bom. Né? Entendeu? Ah, nosso É cabeceiro. bom demais. Aí faz cabeceira. Então, e hoje em dia você tem uma rotina na Hebron, né? Que para você é o coração, é o fôlego, é tudo, né? Você tem prazer em fazer, né? Você faz todos os propósitos, graças a Deus, comigo, com o Bispo Marcelo. E intercessão. Como foi para você entrar de solo assim na intercessão e falar aqui que agora eu vou entregar tudo meu para intercessão? Primeiro que pra mim, eu falei, nunca vou ser intercessor. Não, porque ele tinha uma visão do intercessor, né? Ele tinha uma visão do intercessor. Eu tinha uma visão Que- do outro ministério que... eu falava, esses aí são seres diferenciados da igreja, né? Porque pra mim intercessão é muito pesado. Responsabilidade. Pesado na responsabilidade, né? Por quê? Vou explicar por quê. O anjo da nossa igreja sente se ele está tendo intercessão, ele sente tudo que tem no mundo espiritual que está indo contra ele, né? Ele sente tudo no mundo espiritual. Quem é que vai guerrear lá no mundo espiritual para que fique mais leve para ele? Você pra tem que, noção? Você tem noção que no mundo espiritual, para mim, aparece como, sabe como que é representada a intercessão no mundo espiritual para mim? Eu nunca falei isso, né? E agora o Senhor está falando, fala, então vamos lá. Ver se eu tenho a Olha mesma só. concepção. Chamas, né? Quantas chamas estão acesas? Quantas chamas estão acesas? Você já viu isso, Bispo Marcelo, no mundo espiritual? E quantas chamas estão acesas? E um belo de um dia, eu falei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando chamas no mundo espiritual? Ele falou assim, são os seus intercessores que agora eu levantei para orar por você. E tem dia que a gente está na maior guerra, que você fala, meu Deus, tem 1, 2 só, Senhor, em nome de Jesus, manifesta do teu poder, da tua glória, lembra eles que eles são intercessores, que eles precisam estar de mãos levantadas para a minha vida, né? Olha onde que eu tô, olha o que eu tô fazendo, tal, e de repente começa assim, 2, 3, 4, acender no mundo espiritual, isso é muito lindo, né? E tem batalhas que o Senhor mostra para mim, estão esquecendo de orar por você. Eu sou contigo. E eu falo pro Bispo Fábio, eu tô numa aflição, numa agonia, que não tem um intercessor clamando por mim agora. E eu tô indo pra frente da batalha sozinha. Né? Fala com o Bispo Marcelo para ele, porque às vezes o Bispo Marcelo tá o quê? Estudando. Fala com o Bispo Marcelo agora para ele orar. Ontem à noite, eu chamei o Bispo Marcelo, já era tarde, eu falei, Bispo, em nome de Jesus, começa a orar agora, por favor. Começa a orar agora, por favor. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, estou passando muito mal. Eu e o Bispo Fábio, a gente já não está aguentando mais. Em nome de Jesus, né? E ele falou, pode deixar, que eu vou estar orando agora e eu vou permanecer em oração. E em nome de Jesus, né?
você vai melhorar, você vai dormir essa noite em nome de Jesus, né? E aí a gente sabe que realmente, né, tá vindo aquela cobertura sobre a vida da gente, né? E a gente recebe aquele, parece que carregou a bateria, né? E como que é para você estar à frente, cobrindo geral a intercessão? Então, para mim, como que eu vi a intercessão antes? Eu vi assim, gente, é um cargo de muita responsabilidade, porque é oração, oração e oração. Né? Eu sempre via os intercessores que eles lá na outra igreja que a gente era, eles tinham já uma vestimenta diferente. Né? Você via, né? Todo mundo lá era assim, não era assim, né? Não, assim. E eles tinham a sala deles e tal, tinha o tabernáculo, né? De oração. E eu sempre via que eles sempre saíam, sempre que ia ter alguma coisa da igreja, algum evento, alguma coisa, sempre estavam lá os intercessores. Eles iam lá primeiro, ia no Marco Zero de São Paulo, ia na Praça da Sé, vira e mexe estavam na Praça da Sé, vira e mexe estavam rodeando, ungindo, né? E eu sempre via isso, eu falava, a intercessão é a tropa de elite da igreja. Né? Por que a tropa de elite, eu penso? É igual uma divisão, que nem eu gosto de assistir um seriado que chama SWAT. Né? São todos ali policiais, em primeiro lugar. Muito bom. Só que a SWAT é um esquadrão diferenciado. Eles têm um quê a mais? Eles têm um treinamento a mais. Tem uma preparação diferenciada. São estrategistas. O senhor fala muito comigo, né? Eles vão muito além do que um simples policial de patrulha ali. Né? Eles são colocados em locais, eles são inseridos, e quando eles estão naquele local, né, da polícia, né, quando tem um líder deles ali, quando eles se inserem num local, eles abrangem aquele local, aquele ambiente e neutralizam a situação ali, na hora ali. Eles enxergam Né? além, né? Eles vão sempre além. E a intercessão, ela é dessa forma. Né? A bispo, onde da nossa igreja, dá as determinações, né? Levantou um líder, né? E esse líder tem que estar o tempo todo levando oração, levando palavra e sempre estar posicionado. E os intercessores têm que estar posicionados. Ah, mas eu trabalho, mas o espírito de oração é sempre 24 horas por dia. Você está acordado, você tem que saber que você tem que estar sempre orando sem cessar. Você não precisa demonstrar para ninguém, ficar nada. É estar com o pensamento ali em oração, em espírito o tempo todo. Então, são servos de Deus que têm unção e diferenciadamente são intercessores. Eles atingem diretamente o mundo espiritual. Muitas pessoas, muitos servos de Deus ignoram totalmente o mundo espiritual. Não tem conhecimento, não sabe que tem uma hierarquia ali, poderosa no mundo espiritual. Eles são muito bem articulados, eles são muito bem organizados. Né? O intercessor pode cansar e a situação pode te neutralizar, mas... O intercessor, ele é o primeiro, é como pastores, né? É como pastores. O pastor e as pastoras, eles precisam ser os primeiros em obedecer. Só que antes deles obedecer, tem os intercessores que precisam obedecer mesmo, né? Nós que somos bispos. Então, quer dizer, todas as brechas do intercessor, todas da vida dele, tem que ser, neutralizada. Não pode existir brecha. Né? Por quê? Agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu não vou. Isso não existe, eu sou intercessor. O intercessor está sempre pronto, ele está ali de prontidão. Ele está pronto todo o tempo para obedecer, para seguir a reta, a meta e bater em cima. Vamos. E é assim o tempo inteiro. Para quê? Guardiões da palavra que sai do culto, guardiões de promessas, né? Guardiões da visão. E na intercessão sempre tinha um que era guardião, anotava tudo. Exatamente. Sempre tinha uma pessoa na intercessão. O bispo Fábio, ele anota tudo, e a pastora Edith também. Eles anotam tudo que sai do altar, né? Então, eles estão ali, guardando, velando mesmo pela palavra. Portanto, que no sábado, o bispo Fábio levanta cedinho,
né? E ele faz o quê? Ele vai fazer um resumo de tudo que nós aprendemos na semana. Se caso você esqueceu de alguma coisa como intercessor, ele está ali de prontidão para falar, está aqui todo o resumo da semana, vai buscar no altar hoje antes da adoração, né? Então, antes de todo o programa, tem um áudio do Bispo Fábio cobrindo toda a igreja, a visão, a minha vida, a vida do Bispo Marcelo, da nossa família, da família de cada um da igreja, a palavra que vai sair do altar e tal. É por isso que eu comecei a falar que a intercessão é a tropa de elite da igreja. Não é porque nós somos melhores, não. Fugindo disso, não é por isso. A entrega sim tem que ser maior. A entrega é maior. A cobrança é bem pesada para cima de intercessor. Sim. Eu lembro que eu assisti os programas do Apóstolo e sempre tinha lá os intercessores, né? Sempre tinha dois ali. Sempre tem. Né? Continua isso dois, que me um chamava cada a sim, a visão dele é maravilhosa, né? Com certeza. E muitos ignoram isso. Às vezes você conversa com alguém, não tem conhecimento de nada. Ou se colocam como intercessor, só que não sabe que você está chamando, você está virando um outdoor ambulante, né? Para você. Você vai levar chumbo grosso. Tanto é que é igual palavras, a gente não pode sair mandando palavra sem ter conhecimento de nada. A palavra quem manda é o anjo da igreja. Nós vamos rebater a palavra dela. Você tá pegando uma palavra que você, né? Você vai lá, abre a Bíblia aleatoriamente e tal. Pega uma palavra e lança. Não. Você está sabendo o que você está fazendo com aquilo? Você está sabendo o que aquilo vai trazer para a tua vida? Você não tem um óleo na cabeça para estar fazendo aquilo. Você não é sacerdote. Então, o que começa a acontecer? Vem várias retaliações sobre a tua vida. Por quê? Você não tem, em primeiro lugar, você não tem o óleo. Em segundo lugar, você não tem o envio. E mesmo quem tem... Quer botar o óleo, colocar sobre a vida de outra pessoa. Mesmo quem tem óleo na Hebron, a gente não deixa ninguém sair mandando palavra. Não, porque isso não existe, entendeu? né? Nós temos uma palavra que... Em que base que você está me dando essa palavra, né? Nós temos uma palavra que nós estamos no ano, né, da porção dobrada do Espírito. Aí você tem uma palavra do mês, e tem a palavra semanal, e tem a palavra diária. Aí é outra coisa. Porque a palavra que sai, por exemplo, o livro de Marcos saiu no mês de agosto, nós vamos estudar Marcos. Todo o chamado que está enterrado, você vai, em nome de Jesus, você vai voltar, você vai começar a ser trabalhado, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente está lançando a nossa rede. Nós, como bispos, estamos lançando a nossa rede para poder trazer você de volta. O que acontece? Se você se mete, o bobão vai lá e eu vou dar uma palavra. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou dar uma palavra. A palavra de Deus, meu Deus do céu, o mundo espiritual, ele trabalha antes do material. Você começa a puxar guerras para a tua vida que não são necessárias. Exatamente. E aí, por exemplo, eu vou fazer um jejum por minha conta. A gente às vezes não está sabendo. Às vezes tem um oficial da igreja vivendo isso, a gente não sabe por quê, porque a pessoa está sendo retalhado, né? Está passando palavra para isso, não sabe. O que acontece? Você vai e você começa a fazer jejum, campanha, tudo aleatório. Aí você fala, peraí, minha vida tá... É lógico que tá uma bagunça. Baseado no quê? Você chega numa tribo indígena, tem o cacique que comanda aquela tribo. Você não fala com índio nenhum sem antes falar com o cacique. Assim também é mundo espiritual. Tudo organizado. Né? O que vai acontecer? Satanás vai vir bispacarem. Não, a cobertura é dela e nós vamos falar com ela. Vamos diretamente nela. Para que não respingue nada em você. Para que você não sofra nada. Então você está coberta, você tem uma cobertura espiritual pelo anjo da igreja. Né? E isso não é para minha honra e nem para minha glória. O Senhor quis assim e escolheu dessa forma. Eu não tenho culpa de nada disso. Pelo contrário. Então presta atenção naquilo que nós estamos falando para você hoje. Né? O Bispo Fábio está aí, que sabe o que é uma intercessão. Tem dias que a luta é ferronha. E nós fizemos o curso de intercessão e todo mundo participando, e teve um dia que nós falamos, o tema era descer a casa do oleiro. Eita.
E aí, o escolhido foi você para descer, né? Olha isso que tremendo, né? Então quer dizer, o líder da intercessão sendo experimentado na palavra naquele dia. E foi para todo mundo que estava no curso ver, né? E foi tremendo demais. Foi tremendo demais, né? Para sua vida, para nossa vida. Marcou demais. Aprendizado diferente. Cada dia a palavra fala de uma forma diferente. O Senhor vai dando, né, as direções, Cada dia para mim é um aprendizado diferente. Não sei de nada. Nada. É demais, né? Ai, glória a Deus. Olha, essa visão ela é maravilhosa, né? Nós falamos até. Imagina. Quer perguntar alguma coisa, Bispo Marcelo? Eu tinha umas 4 perguntas, mas tinha para outro dia. Pergunta uma, então, pelo menos, né? Uma? Uma, pelo menos das 4. Das boas? Da boa. Essa aí foi aquela que faz assim. Ai, meu Deus, Senhor, me ajuda. Não, eu lembro que no começo da nossa caminhada, né, somente na Renascer, né, quando eu conheci vocês, eu via que a bispa tinha, assim, era difícil conversar com ela porque tinha sempre uma multidão, né? Nossa. Tinha fila para falar com ela. Eu lembro que a gente trabalhava na cantina e tinha uma fila, não é dela que eu vou falar, mas enfim, mas é para chegar na pergunta. E eu lembro que tinha uma fila, para comer não, para conversar com ela. Às vezes as pessoas compravam alguma coisa para poder ter um minuto com ela, porque ela não podia sair da cantina para ministrar. E eu fico imaginando, né? Eu via que as pessoas às vezes tinham até ciúmes da bispa. A gente tinha mais ciúmes que o bispo Fábio. Porque é uma possessão para poder estar com ela e receber uma ministração, uma palavra, enfim, colo, carinho. E pro Fabão, né, o bispo Fábio, como que é para você, né? Conta um pouco, eu sei que você já contou uma boa parte para mim, mas assim, para o povo entender como que é dividir a tua esposa, né, com essa família Hebron, né? Como que foi para você esse começo, né? Essa pergunta foi boa. Como que foi o começo? Porque não foi fácil, né, no começo, né? Hoje você já tem um outro entendimento, mas como é que foi lá, né? Para mim, que teve 2 partes do meu casamento, né? 2 etapas assim fundamentais, né? Teve o tempo de ter, né? O meu casamento teve o tempo de ter, e agora eu vivo uma nova etapa de ser, né? Sei que é mais ou menos assim que fala, né? Então, quando você tem um ministério, quando você tem um chamado, realmente, uma coisa é você, eu vivi uma vida, eu tinha o meu chamado, tinha minhas obrigações na igreja e tal, tive muita experiência e tal, mas às vezes você não usa a experiência, né? Porque Satanás, ele o tempo todo quer fazer você esquecer tudo que você passou e para que você foi chamado, né? E isso que ele, eu acho que para todos assim que passam por isso que a gente está passando, é o que ele mais quer bater em cima, fazer você esquecer e para que você foi chamado, né? E esse tempo de ter ela foi um tempo bom, né? Foi, acho que quase metade da nossa vida, mais da metade da nossa vida. Porque o nosso ministério tem 5 anos, já está indo para o 6º já. Então, quando você começa a ver o fruto de tudo isso, né, foi quando ela falou para mim que tinha sido ungido bispa. Eu fiquei muito contente, porque a gente sempre falou para ela, né? Você é bispa nata já. Né? Por mais que todo mundo falasse, mas você enxergar por causa da unção que está sobre a vida dela, aí você começa a destoar, aí você começa a parar de olhar para o seu próprio umbigo, porque muitas vezes eu olhava mais para o meu próprio umbigo. Eu queria só ter ela. Aí quando você vê que o propósito da vida dela é muito maior, né? Muito além de tudo aquilo que você pensa ou imagina, né? Que vai ser levado a nações e vai muito mais além, né? Aí você começa a crescer espiritualmente. Né? Porque na imaturidade não dá para se administrar isso. Porque aí você vai começar a pensar como homem, seu próprio umbigo. Tudo você volta para o seu umbigo. Né? Eu lembro que quando ela falava isso para mim no começo, isso doía muito. Porque você acostumou a viver desse jeito. Né? Né? Quando você tem que abrir para ter o crescimento, para o chamado acontecer, para o ministério ele arrebentar mesmo de vez... Aí para mim é uma nova vida essa,
né? Já vai fazer 5 anos. Eu tenho 4 anos, né? Então, você não pensa mais assim, né? Muita gente fala, você não tem ciúmes dela e não sei o quê. Lógico, o meu desconfiômetro ele está sempre ligado. Sempre ligado. Desconfiômetro. Sempre. Eu não sei. Ao meu respeito? Não, de quem se achega, né? Lógico. Sempre, o Senhor sempre... Até porque a gente já viu muita coisa, né? Eu já Não é à muita toa, coisa. né? A gente já viu muita coisa. Porque a gente, não que você é podre, que você é malvado, que tudo você vê maldade, né? Não, porque tem homem que é podre. Ele apronta, ele vive no pecado e ele quer botar pecado na mulher dele, sendo que ela está lá na posição. É verdade. Né? Então, para esconder um pouquinho dele, ele quer jogar desconfiança em cima dela. Não, o que eu sempre tive desconfiança de que sempre chegou nela. Porque desde que eu conheço a Bispa Karen, né? Integridade. Ela sempre é uma pessoa muito comunicativa. Ela na conversa, ela abraça a pessoa, ela tem um coração assim. Se eu ficar pegar para falar dela, né? Meu pai do céu. Né? Eu prefiro que é seu, não é meu. Mas, eu não posso falar, é assim. O Senhor é na minha vida assim, fundamentado na minha vida. Mas, oh glória. O Senhor depositou nas minhas mãos essa vida preciosa, que é a minha esposa. Amém. Né? Você é meu cada dia mais eu cresço, né? Através do que Deus faz na vida dela. Né? Então, ela sempre foi essa pessoa comunicativa, cativa as pessoas, tem sempre um sorriso no rosto. Né? É difícil você pegar a Bispa Karen de cara fechada. Você pega eu, mas você não pega ela. Né? Então eu sempre tive um pé atrás, eu falo que isso para mim é um defeito, mas o Senhor sempre me mostrou quem se chegava perto dela, as intenções, por isso, por aquilo, eu sempre chegava nela, ó, posso estar enganado, mas ó, esse daí, essa daí, esse aqui, ó, eu sempre ouvi falando para ela, que eu pague a minha língua. Que eu esteja errado. Né? Que eu quebre a cara com essa pessoa, que eu quebre a cara com esse casal, sempre falei isso para ela. Então, esse tempo meu de ciúmes carnal acabou. Né? Lógico, a gente tem uns ciúmes assim, mas hoje em dia é sadio. Né? É um cuidado. Eu falo que é um ciúme sadio, que não prejudica. Né? Então, ver hoje os filhos que ela tem na fé, para mim é satisfatório demais. É uma satisfação muito grande. Então, eu sou disposto a dividir ela assim com a nação que vier. Amém. Vamos ganhar as nações para Jesus, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, pastor Edu, tem alguma pergunta? Então, já que ele começou a falar, já caiu a ficha que os filhos não é só dela? Não, com certeza. Porque no começo do ministério a gente ouve... É difícil a gente falar que é o pai, né? A gente ouvia, mas se de fato, né? Muitas vezes a gente não saboreava disso, né? Então, é tremendo demais, porque é fruto, tudo é fruto. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Quando a gente fala, esse é meu pai, você fala, meu Deus, eu pai. Eu enxergo ela mãe, eu nunca enxerguei eu pai, né? Eu sempre falo, é ela. Mas a satisfação é muito grande, né? Porque o Senhor está depositando nas suas mãos. Então, para mim, é uma satisfação grande demais. Que veio mais e mais filhos cada dia. Mais filhos, em nome de Jesus. E aí, pastor Edi? Não, pergunta não. Até a respeito do que o Lupe falou, né? A gente considera o Senhor como um paizão mesmo, né? Glória a Deus. E até uma vez a gente brincando, né, Bispo? Ela perguntou quem enxergava no Senhor que apóstolo. Eu falei, o Bispo Fabão é o meu apóstolo João. O apóstolo João é bom, hein? Só glória. É assim, é pelo cuidado, pelo carinho, por tudo, né? Pelas palavras, né? Assim, é o paizão mesmo, aquele que cuida, né? Agora vamos chamar a filha dele. Ixi, agora... Entendeu? A de Catarina. Sabe aquela assim, Cuidado dessa menina. Puxa saco. Agora
Encardida. Sabe aquela assim, que fica debaixo da asinha do papai? Vem aqui Ela não vai ter nem perto pergunta pra do fazer. seu pai, que você tanto ama, meu Deus do céu, que tanto cuida. Sua presbítera linda. Presbítera Rosângela, lembra se não vai aparecer? É uma pergunta que eu até comentei ontem com a bispa. Como é pro senhor, porque o senhor sabe, né? Se não sabe, vai saber agora, que nós, suas filhas, sempre a gente comenta isso. Como é bom saber que o senhor, como que o senhor se sente sabendo que é um referencial pra gente como esposo? O senhor é um referencial pra gente como esposo e pai. O senhor é o nosso referencial. Como que o senhor recebe isso? Porque pra mim é. Toda vez que cada dia que eu estou com vocês, eu falo, gente, é um esposo que uma mulher sonha. Esse olhar apaixonado. Esse seu olhar apaixonado. A pastora Lucimara tá aí, bispo? Esse seu olhar apaixonado pela bispa. Aquela bateria do meu? Porque parece que eu tô vendo a fotinho dela aqui. Então, para mim, Porque eu ia falar dela agora, que ela foi uma das primeiras, né, a chegar e falar assim, nossa, eu amo tanto, eu quero que ele seja o meu padrinho de casamento, porque ele representa meu pai. E foi bem na época que ele estava na estrada, né, correndo, e aí quem foi no lugar dele foi o Lucas, né, mas ela foi uma das primeiras que chegou assim, ele representa pra mim meu paizão, meu irmão mais velho, eu não sei o quê. Eu acho que é a fotinho dela que eu tô vendo ali, ela entrou hoje de manhã. Pra mim, é igual eu falo sempre, né, eu quero ser instrumento. Eu quero que a minha vida não seja uma mentira, né? Eu não quero ser uma coisa na frente de todo mundo, né? Porque diretamente eu estou ligado no Pai, né? E tudo aquilo que eu fizer de errado com a minha esposa, eu fizer para aparecer e para ela ser uma pessoa que eu não sou, eu vou ser cobrado, ainda mais porque eu sou um sacerdote. Então, o que eu mais peço para o Senhor, eu choro muito falando isso, porque eu não sou perfeito em nada. Assim, não me acho perfeito. Que o Senhor me use pela misericórdia dele. Então, o Senhor, essa palavra de ser um instrumento muito bem afinado nas mãos do Senhor para mim, ele fala tudo, que cada dia mais eu seja um instrumento, porque eu falo, Senhor, porque se eu não servir para ser isso, para as pessoas, ser um referencial, eu sou muito falho, eu sou mal-humorado, muitas vezes a minha aparência transparece, né? Então eu falo, Senhor, que eu possa ser instrumento, Pai, nas suas mãos, ser usado da forma que o Senhor quiser. Eu sei que eu estou muito longe de alcançar ainda, muito longe, mas que eu sempre seja um casamento. Todos nós estamos muito longe. Que eu sempre, o meu casamento seja tem que estar diferente. Disponível para Deus, é diferente, né? Está disponível para o Senhor trabalhar, né? Sim. Porque a partir do momento que em Efésios 4 está escrito a característica do marido, né? A característica do marido é que o marido se entregue pela esposa como Cristo se entregou pela igreja e a amou. Ele se entregou de tal forma em amor, né? E isso que o marido às vezes esquece, né? E fala que a partir do momento que você trata a sua esposa mal, as suas orações são interrompidas. E muitas das vezes você tem que chegar num sacerdote, você tem que chegar numa ovelha sua, num diácono, num presbítero e falar, meu, como que é isso? Como que acontece isso? E eu tive muitos exemplos assim negativos na minha profissão mesmo, né? Eu não via a hora que eu tomava rumo para São Paulo. Não via a hora. Eu ligava para ela, às vezes chorando. Eu falava, nossa Senhora, como eu queria estar perto dela. E eu via que às vezes ela não estava bem. Eu falava assim, Senhor, eu só queria um abraço dela. Eu queria poder cuidar, levar ela e fazer e acontecer e tal, né? E eu via muitos casamentos, muitos carreteiros, né? Colega meu que não queria voltar para casa. Queria sempre, da onde eles estavam, ir para mais longe. Né? Eu ficava assim, meu Deus do céu, vai além do entendimento, porque eu falo, como é que você quer estar casado, cuidar de uma pessoa, sendo que você não quer estar perto dela? E eu via muitas histórias. Eu tenho um amigo meu que, quando ele chega em casa, a vida dele vira um inferno, né? Porque é só dinheiro, pagar,
e fazer a outra mala dele e sumir. Deixar a roupa suja, pegar a roupa limpa e ir embora. Né? Muitas pessoas perguntavam para mim quando o Bispo Fábio estava na estrada, você não se preocupa porque na estrada só tem né, prostituição e isso e aquilo. Eu falo assim, eu não me preocupo nem um pouco. Nossa, mas como que você... Não, eu não me preocupo nem um pouco. Porque o meu Deus está presente, os olhos dele estão em toda parte. E eu não acredito naquilo que ele tem de fidelidade comigo, é a fidelidade dele com Deus, que através dessa fidelidade com Deus, ele é fiel comigo. Né? Então não era uma coisa, eu falava assim para o Bispo Marcelo, vamos estar orando e revestindo ele da autoridade da igreja no mundo espiritual, para que ele resista a todas as estratégias de Satanás. Agora veja só, meu marido nunca recebeu uma ligação minha, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar aquilo outro, tem que me dar aquilo outro. Não, eu colocava meu joelho no chão, Senhor, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ele recebia bônus, ele recebia isso, recebia aquilo, transferência para a conta dele, falava, ó, ele nunca quis ficar com o cartão do banco da conta dele. Ele sempre, ó, aqui tá meu cartão, minha senha é essa, você que mexe, você que faz, você que administra, né? Então eu colocava... Isso, Marcelo. Aí colocava o joelho no chão e falava, Senhor, isso e aquilo. Quando vi, o Bispo Fábio estava mandando, olha, caiu uma... Como que era? Uma restituição, caiu não sei o que, caiu não sei o que lá na minha conta, tá aí, pode usar, pode pagar o que você tiver que pagar, né? E a gente sempre teve uma fidelidade muito grande um com o outro, porque antes de tudo a nossa fidelidade era com Deus. Então esse caminho vocês precisam aprender. A tua fidelidade com Deus faz você ser fiel com todos, principalmente com aquele que anda com você em aliança. Então você se torna um homem e uma mulher de aliança quando a sua aliança e a sua fidelidade primeiro é com Deus, em nome de Jesus. Eu conheci muitos que se fizesse isso estavam perdidos também. Ah, com certeza, né? Perdido, porque quando voltava para casa não tinha pago nem o que era para pagar. Né? Ele ainda tinha que se virar nos 30 para pagar o para que ele tinha enviado dinheiro para a esposa. Né? E eu conheci muitos que faziam a mesma coisa que eu, porque a gente tinha sempre a concepção, a nossa esposa que está em casa, ela que sabe o que precisa, o que não precisa para casa, ela que sabe o que precisa comprar. Como eu conheci homens também, que era tudo na mão deles. Mercado era eles que fazia, dinheiro para quê? Deixa eu ver, e para isso, deixa, se precisa, não. Porque é obra de divisão, na minha opinião, você não precisa disso, não. O cabelo, não. Se você quiser, você se vira, você vai fazer. A unha, não está precisando, eu não estou em casa, para que você precisa? Então eu conheci muitas histórias controversas a minha, e muitas que caminhavam igual. E tem mais, né? Você também precisa ser a mulher de Provérbios 31, né? Exato. Não é só o homem de Efésios 4, mas a mulher de Provérbios 31, né? Então, que honra o marido, né? Que é fiel e que sabe o nosso lugar. Nosso lugar é estar sob a missão deles, intercedendo por eles. Não tem discordância, não tem obra de divisão, não tem duas carteiras. Nunca houve. Então, junto num propósito só, né? Junto num propósito só, né? Então, não é você casar para hoje. Hoje vou viver para o hoje. Não, é casado para sempre, para a eternidade. Quantas vezes a empresa me deixou na mão, quem me socorreu foi a Bispa Carmen. Tinha dinheiro para comer. Eu lembro que uma vez no ano, acho que era retrasado, se eu não me engano, era perto do Dia dos Namorados, né? E eu fiquei jogado na porta da empresa lá uma semana, jogado, sem... A empresa não me dava amparo de nada, tinha acabado o dinheiro. Eu lembro que eu fazia uma refeição no dia, para poder no outro dia comer, e no outro dia... E nada de dinheiro da empresa. Aí foi você que me socorreu. Então, mas tudo aquilo que o Senhor, né, tem de planejamento, tem de planos para a nossa vida... Tudo é extraordinário. Então você sempre vai ter um testemunho para contar daquilo que Deus,
né, criou aquele propósito, né, foi propósito de Deus, foi a vontade de Deus, então é tudo, né, fechadinho, como diz o Bispo Marcelo, a palavra é toda, né, ligada. E aí, Josué? Boa tarde, com muita alegria. Você tem uma pergunta para o Bispo Fábio? Não, pergunta não, mas eu só quero dizer uma coisa. Ele falou sobre a questão do jeito dele, e eu, por natureza, eu sou muito assim. Você já percebeu como é que é? Então, é fechar. Então, às vezes eu olho para ele e falo, caramba, o cara é muito parecido comigo, é bem difícil a gente colar. Porque eu sei como é que é isso, é mais difícil, por exemplo, como um é mais fechado, outro mais sorridente, é mais fácil. Quando os dois são assim, fica mais complicado. Mas a gente tá, mas assim, tem umas coisas que eu cheguei aqui, eu passei a observar e admirar, então eu estou aprendendo, né? São 3 meses agora, amanhã, né? Comprar 3 meses, aí Essa é a experiência. então eu tenho experiência, vamos ver se, né, se passa, né? E ele que vai assinar. E ele que vai assinar. Ele que vai assinar. Ele vai assinar se vai ou não. Mas o que eu quero deixar é o seguinte, está sendo interessante, né, perceber a questão de amor, isso eu já falei como é que para vocês, né, para ele como é que tem sido, e para mim é legal, porque por muita experiência mesmo, você vai perdendo essa noção, né? Tanto bate-cabeça por aí que você fala, mas tanto que você chega e não bota muita fé, né? Qual referencial, né? Que negócio estranho. Então, assim, nesse sentido eu acho muito legal, e eu admiro ele no sentido de uma coisa, por exemplo, o que ele fala dos ciúmes, eu já sou diferente, eu já sou mais ciumento, minha natureza. Até com amizades é diferente, cada um tem a sua visão. Mas esse do cuidado que eu acho legal, que o Teste tem, né, que eles têm, que tem que ser, isso faz parte do homem que cuida da sua casa, senão a coisa fica estranha. Então tudo isso eu admiro, né? E uma coisa que eu admiro muito, que eu sinceramente não é esse ministério casamento dele, porque o casamento dele é um ministério. É impossível o cara ficar casado contigo. Nesse ponto eu olho e falo, isso é um santo. É um santo. Porque não tem para pegar essa pegada. Ó, eu estou falando uma visão totalmente do homem que vem de outras coisas. É um negócio muito louco. Até para eu entender foi muito doido. Eu falei, mas que negócio é esse? Então assim, eu admiro porque depois que eu te conheci ele, com o tempo eu fui vendo. Falei, caramba, só ministério pro cara segurar essa. Isso é muito louco. É outra praia. O cara tem que ser outro mais. Aí, bispão. O cara tem que ser outro mais. louco. Por isso que eu estou falando aqui que é realmente uma admiração. E eu não sou muito de admirar muita gente, não. É natureza, tá? Mas nesse sentido, né? A gente não conversa às vezes muito, a gente conversou mais quando cheguei e tal, passou a direção mais ou menos da coisa, né? Como eu sou um caminho na linha dele, eu já percebi minha visão, respeitei a visão e segue, entendeu? Ele como, no caso, o sacerdote da casa. Porque aqui é casa, a igreja é um rolo, eu ainda estou vocês dão um tempo aí. Mas já serviu para eu, tipo, eu falo mesmo, irmão, eu admiro pra caramba, porque assim não é um negócio simples. Eu acho que vocês nunca nem conheceram alguém assim, vamos ser sinceros. Eu nunca vi que nem você, então que nem ele, nunca vi também. Então é mais uma coisa que eu acho impressionante, porque é um lance que o cara tem que estar num outro nível. Espiritual. Ele tem que se quebrar primeiro muito, para ele parar e falar, ó, Deus, tá bom, eu vou tirar. Senão não faz, gente. É uma realidade, senão não faz. Então é uma coisa que eu não tenho essa pegada jamais, Deus já sabe que não é. Uma esposa nessa linha. Mas eu admiro demais. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua porção. E todos vão prestar conta da sua porção diante de Deus. Então é só essa admiração que eu tenho, não é pergunta nenhuma, não. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. E você, Bispo Fábio, quer falar mais alguma coisa? Meu entrevistado. Mais alguma coisa? Você quer? Hoje você tá lindo. Fala sério. A Rô falou que você ia falar, né? Você tá linda. Toda trabalhada na beleza. Eu não moro mais numa beleza, tá bom? Você é sinônimo de beleza. Oh, meu Deus do céu, te amo. Muito obrigada por todos os dias existir na minha vida. Você é um presente de Deus na minha vida, um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Obrigado por você me dar estrutura, por ser minha base todos os dias. Obrigado por falar, não, vamos ganhar a nação mesmo, todas as nações, né, para Jesus. Vambora, né? O teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo, para onde você for eu vou, onde você morrer, ali eu morrerei também. Tuas guerras são minhas guerras, teus choros são os meus choros.
É assim que eu luto minhas guerras. E eu quero dizer que eu amo você demais para a eternidade. A nossa aliança não é só aqui, é na eternidade, em nome de Jesus, né? E tem mais ainda, né? O cordão de 3 obras que não se rompe. Esse ano aqui a gente vai fazer 26 anos de casados. Misericórdia. Né? Que você me aguenta. Só prova né, casal. Tamo junto. Oi? Só prova o tempo, né? Bispo Marcelo. De paciência, né, Bispo Fábio? Mas eu quero dizer que você é, assim, um dos maiores sonhos realizados, né? E que quer casar comigo? Sempre. Eu te pedi em casamento há 26 anos atrás, hein? É minha lista. Aí tá virada, né? Eu pedi ele em casamento. Você quer casar comigo? Glória a Deus, né? E me deu 2 filhos maravilhosos, né? Minha cara. Também não exagera. E hoje um dos nossos filhos está fazendo 3 anos de casado, né? Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida do Marcos, né? Pela vida do Lucas, que, nossa, meu Deus do céu, meu maior presente, né? E os nossos filhos na fé, que vão crescer muito mais, muito mais, em nome de Jesus. Todo mundo frutificando. Olha lá. Posso cantar para elas uma música? Claro que pode. deve. Daí mesmo. Por onde quer que tu fores, irei eu também. E onde quer que pousares, pousarei também. O teu povo será o meu, o teu Deus será o meu. Faça ao Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, É Ruth e glória. Noemi que a gente sempre fala isso um para o outro, né? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Muito obrigado é pouco, né? Muito obrigado é pouco por você existir na minha vida, né? Tem um louvor que eu amo muito que fala que uma vida é pouco, né, para adorar o Senhor, né? Por isso que nós temos a eternidade para adorar Ele junto, em nome de Jesus. Amém? Então, foi assim, maravilhoso demais essa primeira etapa do Prefiro Crer, né? A primeira temporada do Prefiro Crer. Começou aí com o pastor Eduardo, com a pastora Edi. Nós temos todos gravados no nosso... Abre aí a jaqueta, partiu Hebron, ó. Nós Vai temos... estar ao contrário ali. Olha só, nós temos todos os programas gravados no nosso canal do YouTube, né? Playlist Prefiro Crer. Prefiro Crer. E depois nós temos também o Prefiro Crer do Bispo Marcelo. Então, olha, foi demais, foi maravilhoso do Bispo Marcelo, né? Foi, assim, presente de aniversário para ele, foi no mês de agosto, né? Esse agosto ainda estamos, estou no meu ainda. Você ainda tá no seu aniversário. comemorando ainda, né? Vamos comemorar. Além de ganhar presente. Muito mais. Não, presente também, em nome de Jesus. Então tem aí do bispo, da pastora, do pastor, da Rô, da Jaque, de todos. Tem do Josué, a gente cantou muito do Josué, né? Tem o meu sozinha, né? Que foi lindo. Foi maravilhoso, Prefiro Crer, contando a história da Hebron, né? E eu glorifico a Deus. E isso que o Bispo Fábio falou de ter e de ser, tem que fazer a diferença na tua vida. Você precisa ser a igreja de Cristo, não ter uma igreja para ir, e sim ser a igreja. Então, vem ser com a gente, partiu Hebron, em nome de Jesus. E acaba aqui, então, essa temporada, primeira temporada do ano de 2020 do Prefiro Crer, com encerramento com o Bispo Fábio, e ele vai orar por nós hoje. O convidado ora, né? Você acha que não? Glória a Deus. Vamos lá, Bispo Fábio. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Pai, te agradecer e bendizer o teu santo e poderoso nome. Eu quero dizer, Pai, Ebenezer até aqui nos ajudou, É Senhor. verdade, Deus, em Pai, nome de Jesus. sela esse último programa, Senhor, essa última Sim, temporada, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Sela, Deus, em E eu nome de profetizo, Jesus. como servo imenso do Senhor, É Pai. verdade. Eu profetizo que venham muitos e muito mais testemunhos através do verdade, Prefiro Teu, Deus, Pai. em nome Testemunhos de Jesus. maravilhosos daquilo que o Senhor fez e o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai. Verdade, Senhor. Senhor, nos usa cada dia mais como teu instrumento, Pai. Que nós possamos ser instrumento muito bem afinados nas tuas mãos, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, sirva de espelho para outras vidas, Senhor. Que o Senhor possa tocar, curar, ou Senhor, restituir, Senhor, restaurar, transformar as vidas, Pai. Sim, Deus, Deus. Que vidas e muito mais vidas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Que seja inaugurado um novo tempo, Pai, através da vida de quem está assistindo agora, Pai, em nome de Jesus. Manifesta da tua glória, do teu poder, da tua unção, da sua autoridade sobre cada vida. Que venha poder financeiro, qualidade de vida, Pai. Que vidas sejam salvas, curadas, libertas. Que casamentos, Pai, sejam restaurados. Que venham muito mais casais, Senhor. Oh, Pai, participar do Prefiro Crer. Que eles entendam que o casamento deles, Pai, é casamento para ser ministério, Pai. Que eles queiram ser, Pai, na Tua presença. Que eles não queiram ter mais, mas ser, Senhor. Ser instrumento para outras vidas. Ser, Pai, que seja, Pai, novidade de vida, Senhor. Patamares maiores, diferenciados, Pai. Que haja maturidade espiritual sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E em tudo que o Senhor fizer, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Você fica então aí nessa tarde maravilhosa, essa tarde cheia de poder, unção e autoridade da presença de Deus. Seja uma noite extraordinária também. E amanhã cedo, alimento diário às nações. Em nome de Jesus, 8h30 da manhã, pelo aplicativo da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. E também pela página da Hebron, Hebron Igreja Apostólica Internacional. Em nome de Jesus. Amém? Termina comigo? Oh, glória! Sabia que tem música já do Prefiro Crer? Tem! O Josué fez, verdade. Olha só, nós vamos desenvolver mais ainda dessa música, né? E vai ser maravilhosa a segunda etapa aí, a segunda fase do Prefiro Crer. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, proteja a tua vida, a tua casa e tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e que te faz feliz todos os dias. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.